Harry Potter é coisa do demônio? Olá, internet! Tamo aí nesse momento, né, de reflexão, de quarentena, aproveitando pra maratonar o que ainda não maratonou, pra fazer o que ainda não fez, e é isso que eu estou fazendo, meus anjos. Porque nesta quarentena eu decidi dar mais uma chance para Harry Potter. Vocês me pedem muito pra falar sobre Harry Potter aqui, principalmente depois do vídeo que eu fiz de Jogos Vorazes, e aí eu fui, pesquisei, mergulhei no universo de Harry Potter, e o que eu mais vi aí na minha pesquisa foram teorias da conspiração sobre o universo de Harry Potter. E vocês sabem que eu amo uma teoria da conspiração, né, meus anjos? Então, decidi fazer um vídeo aqui com 5 teorias sobre Harry Potter. Então, meu anjo, pega sua pipoquinha aí, vem fanficar junto comigo, vai comentando durante o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Então vamos lá, porque eu vou começar com uma teoria leve, muito fofa, de que o Bichento pertencia aos Potter. Quem que lembra do Bichento? Aquele gatinho que Hermione comprou em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e que Rony odiava porque sempre perseguia seu rato Perebas. Muito que bem, há grandes chances dele ter sido pertencido a Lilian Potter, mãe de Harry, antes da sua morte. Quem trouxe essa teoria à tona foi um usuário do fórum Quora. Em Relíquias da Morte, quando Harry, Hermione e Rony estão no Lago Grimmauld, o Harry lê uma carta escrita à mão pela mãe dele, que foi endereçada a Sirius na época. E no texto ela menciona um gato e Harry Potter se pergunta se o animal sobreviveu ao ataque de Voldemort. Nunca fica explicado onde esse gato foi parar. E bom, voltando ao Prisioneiro de Azkaban, o vendedor do bicheto diz a Hermione que o gato tá há muito tempo ali à venda e que ninguém quer ele. E ainda no mesmo livro, o bichento estranhamente reconhece o Pedro Pettigrew na forma de Perebas e o Sirius na forma de cão. E aí, segundo a teoria, isso acontece porque tanto Black quanto Pettigrew costumavam visitar a casa dos Potter enquanto eles ainda eram vivos, porque eles eram amigos próximos. E aí o trecho da carta dizia o seguinte, vamos lá. Caro almofadinhas, o Sirius no caso, muito obrigada pelo presente de aniversário que mandou para Harry. Foi o que ele mais gostou até agora. 1 aninho de idade já dispara pela casa montado em uma vassoura de brinquedo. Tão vaidoso que estou enviando uma foto para você ver. Sabe, a vassoura só levanta uns 60 centímetros do chão, mas ele quase matou o gato e quebrou um vaso horrível que a Petúnia mandou no Natal. Vale lembrar que essa cena não está no filme. E aí, você já tem uma teoria própria sobre o Bichento? Esse gato é o Bichento e ele pertencia aos Potter? O que vocês têm a dizer? Bom, então bora pra segunda teoria, que essa eu amo, que Harry, Snape e Voldemort seriam os irmãos Peverell e Dumbledore à morte. Maravilhoso! Bom, vale lembrar que Harry Potter e as Relíquias da Morte, além de ter sido o conto que encerrou a saga, foi a obra que trouxe à tona a história dos irmãos Peverell e o conto dos 3 irmãos. Então, bora lembrar dessa história? Vamos! Basicamente, o conto diz que os 3 irmãos viajavam por uma estrada deserta e, ao anoitecer, chegaram a um rio fundo e perigoso demais para atravessar nadando. Só que eles eram ótimos com magia, né, meus anjos? Então, simplesmente cataram as varinhas lá, deram uma agitada e fizeram aparecer umas pontes em cima das águas. Eles já estavam na metade do caminho quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. Que vulto é esse? Ela mesmo, a Morte, que tava pistola porque eles enganaram ela, porque o normal seria que todos os viajantes que passassem por ali se afogassem e morressem no rio, e não foi o caso. Só que a Morte é muito ligeira, ela fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que por causa disso cada um ia receber um prêmio, né, por terem sido muito inteligentes. E aí o irmão mais velho pediu a varinha mais poderosa da varinha, a varinha das varinhas. Já o segundo irmão resolveu humilhar ainda mais a Morte e pediu o poder de ressuscitar os mortos, e assim surgiu a Pedra da Ressurreição. E o terceiro irmão pediu algo que o permitisse sair de lá sem ser perseguido pela Morte. E aí a Morte, contra sua vontade, entregou a sua capa da invisibilidade. E essas são as 3 relíquias da Morte: a varinha, a pedra e a capa. O fim dessa história não é muito feliz, não é mesmo? Vamos relembrar também. O primeiro irmão é assassinado por um bruxo que queria a varinha das varinhas.
O segundo usa a pedra para ressuscitar o amor da sua vida, mas comete suicídio ao perceber que ela não consegue mais se adaptar ao mundo dos vivos. E o único que sobrevive é o terceiro irmão, que envelhece se escondendo da morte, e aí, ao perceber que a sua hora tá chegando, cumprimenta como uma velha amiga. E aí, com base nisso tudo, um fã bolou uma teoria no Tumblr que não só faz muito sentido, como tem muito a ver com as marcas registradas de J.K. Rowling, que envolve não deixar nenhuma ponta solta e criar um universo cheio de metáforas. Então vamos lá. Segundo a teoria do fã, os irmãos podem ser representados por, respectivamente, Voldemort, Snape e Harry. E Voldemort seria o primeiro irmão, porque ele roubou a varinha das varinhas de Dumbledore. Snape, o segundo irmão, passa a vida arrependido buscando o amor de Lilian, que morreu quando Harry era apenas um bebê. E Harry seria o terceiro irmão, que ganha a capa da invisibilidade. E, mano, a melhor parte de toda essa teoria é que se esses três personagens são irmãos, então a morte e proprietária dos três presentes, né, dados ao longo do conto, é ninguém mais, ninguém menos do que Dumbledore. Gente, isso faz muito sentido. E faz mais sentido ainda porque o diretor de Hogwarts deu a capa da invisibilidade ao Harry, foi dono da Pedra da Ressurreição e teve a varinha das varinhas roubada de seu túmulo por Voldemort. E vale lembrar que quando Harry morre na Floresta Proibida e Dumbledore o encontra ali na estação King's Cross, ele fala que ele pode decidir se que ele quer voltar para o mundo dos vivos ou partir para sempre. Isso é como se Harry, como diz no livro, cumprimentasse a morte e pudesse escolher o que fazer e pudesse escolher o seu próprio destino. E para fomentar ainda mais essa teoria, a própria J.K. Rowling disse que faz sentido. Ela foi perguntada por um fã no Twitter sobre qual que é a sua teoria preferida de Harry Potter e ela respondeu: Dumbledore como a morte. É uma teoria bonita e que se encaixa. Eita, que eu acredito nessa teoria sim. E vocês? Contem aí. A terceira teoria diz que Hogwarts nunca existiu e que Harry Potter criou todo esse universo na sua cabeça. A galera é muito criativa. Mano, essa é tensa pros fãs da saga, porque quem sugeriu essa teoria foi a própria J.K. Rowling, mano. Tem uma entrevista que faz parte dos DVDs do box Harry Potter Wizard Collection, que rola uma entrevista com a J.K. Rowling e o Steve Kloves, que é o roteirista dos filmes. E aí, nessa entrevista, a J.K. Rowling fala que todo o universo dos bruxos seria uma válvula de escape pra Harry Potter conseguir fugir da triste realidade de ter perdido os pais em um acidente de carro e ter que conviver com seus tios horríveis. Mano, eu vou ler um pouquinho, um trechinho da entrevista, né, o que eles falaram um pro outro na entrevista, pra vocês verem como surgiu esse papo. Steve Kloves começa dizendo: havia essa parte no roteiro quando ele estava no armário debaixo da escada. Inventei pra ele uma aranha chamada Alastor, com quem ele conversava, e ele pegava soldadinhos quebrados da lixeira e os alinhava na prateleira. Esse exército quebrado que Duda jogou fora. Aí a J.K. Rowling: era uma imagem tão excelente, o exército quebrado. E o Steve Kloves fala: e ele costumava conversar com eles, e a questão é que ele parecia ligeiramente louco quando escrevia o primeiro rascunho. Quando Hagrid desaparecia, você achava que ele havia saído de sua imaginação por um segundo. Ele havia convocado esse cara. Aí a J.K. Rowling: I think that's a fabulous point, and that speaks so perfectly to the truth of the books, because I've had it suggested to me more than once that Harry actually did go mad in the cupboard, and that everything that happened subsequently is some sort of fantasy life he developed to save himself. Well, no, and that's where it came from. It came from the book. I mean, because when you read the book, you make it pretty clear that he's an abused boy. Totally. And yeah, of course he is, yeah. Ou seja, a própria autora sugere que toda essa história foi uma invenção da cabeça de Harry Potter. Que loucura é essa? Sério? Mas assim, a gente também pode dar uma ignorada e não acreditar muito bem nessa teoria, porque a gente já percebeu, né, conforme aí acontecimentos recentes, que J.K. Rowling não tem batido muito bem das ideias, né? Então, assim, vamos dar uma relevada. Harry Potter é coisa do demônio? É claro que essa teoria existe, né, meus anjos? Qualquer produção que tenha uma vibe aí mais misteriosa, mais dark, mais fantasiosa, levanta teoria sobre seu papel na vida das crianças e sempre surge alguém falando que é tudo pacto com o diabo ou algo do tipo. Na época do auge de Harry Potter, lá pelo início dos anos 2000, a saga recebeu diversas críticas de religiosos. Algumas correntes religiosas alertavam os pais: a história de Harry Potter não passa de um plano muito bem bolado que pretende levar crianças à prática de bruxaria e satanismo.
Além disso, afirmavam que o sucesso da saga fazia parte de um plano educacional pilotado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para acabar de vez com os valores morais e éticos da sociedade, estabelecendo, assim, a nova ordem mundial, uma suposta cultura global pagã, comandada, obviamente, pelos Estados Unidos. Eu amo a piração da galera. De acordo com a revista Super Interessante, uma das personalidades que criticou a saga foi David Bay, diretor da Igreja Evangélica Americana The Cutting Edge. Ele afirmou que, embora a Bíblia condene qualquer pessoa que pratique magia, Harry e os amigos aprenderam todos os caminhos de um satanista sem sofrer consequências. E que todo aquele mundo de fantasia podia chamar a atenção das crianças e fazer com que elas seguissem por aquele caminho, né, satânico. Do mal. Pra ele, até mesmo a cicatriz em forma de raio na testa do Harry era um indício de representação do anticristo. Pega essa. A igreja ainda fez uma análise detalhada dos filmes e concluiu que os detalhes mais sutis, como as cores vibrantes, são de origem do demônio. Tipo o verde, por exemplo, que ele seria a cor favorita de Satanás. E aí eles falam que ela tá presente em diversas passagens dos filmes, da história, começando pelos olhos de Harry Potter, que são verdes, claro. Porque, né, é uma coisa que vem da genética e tal. Mas onde a ONU entra nisso, Foquinha? Mais uma vez, o pastor David Bay veio com essa teoria. Segundo ele, toda essa suposta manipulação que a saga faz às crianças faz sentido se a gente pensar na ideia de que a nova ordem mundial tá dominando o planeta. E o David Bay não foi o único não a criticar a saga e afirmar que os filmes e livros fazem apologia ao ocultismo. Existe uma página inteira da Wikipédia dedicada às críticas de cunho religioso recebidas por Harry Potter. Muitas escolas, inclusive, baniram os livros a pedido dos pais que acreditavam que aquela não era uma boa leitura para os seus filhos, não era uma boa inspiração. E aí, você acha que é coisa do diabo? Tática para implementar a nova ordem mundial? O que vocês acham disso? Comentem aí. E a nossa última teoria voltou com tudo nesses últimos dias nas redes sociais e diz que J.K. Rowling não escreveu Harry Potter. Será? Será-se? Bem que essa teoria muitos fãs queriam que fosse verdade depois das declarações transfóbicas recentes de J.K. Rowling, né? Inclusive eu falei sobre esse bafo todo da J.K. Rowling no vídeo de bafos do mês que foi ao ar no canal no sábado. Então se você ainda não viu, vai lá ver. Eu vou deixar aqui separadinho no izinho, no canto aqui do vídeo. Depois você vai lá e assiste esse bafo todo. Essa teoria foi levantada por uma diretora de cinema norueguesa chamada Nina Grönfeldt. Em 2005, Nina escreveu na coluna de cultura do jornal Aftenposten que não acreditava que J.K. Rowling tinha escrito os livros. Ela afirmava que a história de vida de J.K. Rowling era boa demais para ser verdade. Para compor essa teoria, a Nina resgatou a história de J.K. Rowling, que dizia o seguinte: que ela era pobre, mãe solteira e com uma criança faminta em casa, que teve a ideia de Harry Potter enquanto estava sentada num trem que ia de Manchester a Londres e que, sem dinheiro para papel, começou a rascunhar a história em guardanapos que pegou nos cafés da cidade. E aí a Nina disse: mas pode uma pessoa ser tão produtiva e comercialmente bem-sucedida numa indústria onde nada é coincidência? É possível uma pessoa escrever 6 livros densos que são traduzidos para 55 línguas e que vendem 250 milhões de cópias em menos de 10 anos? É provável que então as histórias sejam filmadas e exploradas comercialmente num grau já conhecido e sem uma estratégia bem planejada ou jogadores altamente profissionais por trás delas? É possível que J.K. Rowling exista? Bem, quem eles pensam que enganam? Não a mim. E pra completar, ela disse: eu acho que o segredo por trás de J.K. Rowling é guardado tão bem como a entrada da fábrica de chocolates do Willy Wonka. A verdade não aparecerá até Harry Potter ficar saturado e a atriz por trás de J.K. Rowling se cansar do papel. Estamos vendo essas polêmicas tudo de J.K. Rowling. Será que vai vir uma surpresa aí em breve? Acho que não, né? Acho que se isso for real, vai ser muito bem arquitetado isso daí, né? Se até hoje não revelaram isso. Lembrando que não é impossível que exista pseudônimos para representar os ghostwriters. Isso é muito comum. Os livros que contam as histórias da personagem Nancy Drew, por exemplo, foram encomendados a diversos ghostwriters ao longo dos anos e lançados sob o pseudônimo de Caroline Nee. A diferença é que isso não é mistério, né? Todo mundo sabe. E a tal da Caroline Nee não é representada por ninguém. Ela não é uma atriz nem nada. É só o
nome dela que é utilizado mesmo, e isso é muito comum no mundo artístico. Mas a diretora não foi a única a levantar esse tipo de suspeita. Até um dos episódios dos Simpsons, chamado A Farsa do Livro, que é o 6º episódio da 23ª temporada, foi inteiramente dedicado a esse tema. Nele, Homer se junta a outros cidadãos de Springfield para escrever um livro de fantasia sobre trolls adolescentes e todo o mundo mágico envolvido. E eles escolhem a Lisa para receber os créditos de autora, já que ela é uma menina jovem, de aparência inocente, e isso seria bom para as vendas. E aí, na história, a Lisa descobre que uma das suas autoras favoritas, a T.R. Francis, é uma farsa. Muito parecida aí com essa teoria, não é mesmo? Vocês veem alguma semelhança aí? E olha que Simpsons já preveu muitos acontecimentos antes, então joguei e saí correndo. Mas é claro que essa é só uma teoria, né, gente? E eu realmente, apesar de até querer que seja verdade, eu acho que é difícil ser verdade, porque faz muito tempo, né? Foi lançada no início dos anos 2000. Se fosse uma farsa mesmo, eu acho que a máscara da J.K. Rowling já teria caído. Mas o que vocês acham sobre essa teoria? Comentem. Olha, eu quero muitos comentários nesse vídeo, quero bater recorde, porque eu quero todo mundo teorizando, fanficando e falando de mais teorias sobre o universo de Harry Potter, porque eu sei que tem muita teoria. E se vocês curtirem muito, se vocês explodirem de audiência esse vídeo, vou fazer a youtuber sensacionalista aqui. Eu faço parte 2 desse vídeo, tá bom? E vocês querem ver eu falando mais de Harry Potter por aqui? Me contem! E se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui, compartilha pra todos os Potterheads e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É nóis, tamo junto!